Agora pegou, não tem como escapar. Não tem como, irmãos. Agora, cumprimento a todos capazes do Senhor, amém? Irmãos, gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos, Pai, de falar da Tua palavra, Pai, de ter mesmo, Pai, o contato com a Tua palavra, de te adorar. Senhor, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por essa oportunidade. E que o Senhor possa mesmo, Pai, falar aos nossos corações. Que nós possamos, Pai, sair bem alimentados, Pai, aqui, nessa noite. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu gostaria de continuar lendo mesmo em Hebreus 11, agora é a partir do versículo 8, tá? Do 8 até o 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração sobre fé. E não tem como nós falarmos da vida cristã, da caminhada cristã, sem a fé. Não tem como separar a caminhada cristã da fé. Só que o que acontece? Muitas vezes, um exemplo, quando a gente vai fazer uma prova ou quando a gente vai fazer um teste, a gente se prepara, a gente estuda, a gente sabe toda a parte teórica, a gente busca estar preparado. E muitas vezes, quando a gente vai fazer o teste ou quando a gente vai fazer a prova, dá um branco, a gente vira e fala assim, eu estudei, eu preparei, mas na hora não saiu nada, eu não consegui. Aí a gente olha assim, a prova chega no momento, coloca o seu nome, data. Aí você fala assim, não sei nem como que eu chamo. Vou escrever meu nome, nem lembro mais que o meu nome tem 2 N's, Y e 2 F's. Resumo ele. Eu não sei nem escrever meu nome, me dá um branco. Mas eu estudei tanto, mas eu me preparei tanto por essa prova, por que eu não sei? Por que está me dando branco? E muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente ouve falar sobre fé, a gente aprende, a gente tem vários exemplos na Bíblia, e quando chega a hora do teste, da aprovação, parece que a gente esquece tudo que a gente aprendeu. Parece que dá um branco em tudo aquilo que a gente aprendeu, parece, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu sabia. Aí, o que acontece? O nervosismo, a ansiedade, as adversidades sufocam a palavra do Senhor, sufocam tudo aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu, que a gente estudou, que a gente dedicou. E muitas vezes a gente tem dificuldade, não, é porque a gente não sabe, não. É porque a gente fica tenso. A gente tira os olhos de Cristo e começa a olhar para a situação. E dá um branco, gente. Assim como um teste que a gente vai fazer, assim como uma prova. Dá aquele branco que a gente não sabe. E a gente começa a tentar fazer da nossa maneira, da forma nossa, no braço. E a gente se perde. Se perde porque a gente esquece da matéria. Eu esqueci, eu preparei tanto, mas eu esqueço dessa matéria. E como que é difícil. Muitas vezes as circunstâncias vêm tão forte que a gente não se lembra mais das coisas.
Por isso que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Nós temos que estar mesmo em contato, todo dia e a todo momento, com a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz, e é ela que nos sustenta. A gente pode observar o povo no deserto. Pensa bem, eles acabaram de ver o mar se abrindo, e passam um momento lá no deserto, parece que eles esqueceram os milagres que eles viram lá no Egito, Deus fazendo, e eles viram um mar se abrindo, e eles começam a passar por provas, por dificuldade, e parece que eles esqueceram tudo aquilo que o Senhor já fez, e eles começam a murmurar. Muitas vezes eu observava isso e falei, mas como assim? Eles viram um mar se abrindo, eles viram a água lá do rio se tornar sangue, eles viram tantas coisas que Deus falou. Como que agora eles estão murmurando? Será que eles tiveram amnésia? Que não é possível. Só que muitas vezes isso acontece com a gente também. Deus faz, Deus fala. E a gente, por não ser do nosso jeito, a gente esquece tudo aquilo de novo. E muitas vezes a gente acaba murmurando. A gente acaba virando as costas para Deus, achando que Ele é o culpado das coisas. E não. Muitas vezes somos nós mesmos que deixamos de crer, de ter a fé em Deus, a gente se perde. E as circunstâncias sufocam a nossa vida, sufocam a palavra, sufocam a nossa fé. Assim como foi com Pedro, pensa bem, Jesus, se for o Senhor mesmo, Jesus ali sobre o mar, fala para eu ir até o Senhor. E pensa bem que Jesus vem. E Pedro começa a caminhar. E a partir do momento que ele começa a olhar as circunstâncias, o mar agitar, aquilo, ele se perde, porque ele deixou de olhar para o Senhor Jesus. Jesus, de maneira nenhuma, ia falar para ele assim, vem, se não soubesse que ele estava acreditando nisso. E Jesus é poderoso, vem. Ele, a partir do momento que ele deixou de olhar para Jesus, ele se perdeu, ele esmoreceu. Então, muitas vezes é isso que acontece com a gente. E não tem como a gente falar sobre fé sem falar sobre Abraão, o pai da fé. E quando a gente observa em Abraão, né, a vida de Abraão, Gênesis capítulo 11, no final do capítulo 11 fala sobre a genealogia e fala, né, Terá, pai de Abraão, e Terá teve Naor e Arã era o pai de Ló. E a gente vê que Terá era para ele sair de Ur dos caldeus e ir até Canaã. E Terá ele para em uma outra cidade. E nisso Deus chama Abraão para ir para uma terra desconhecida, para uma terra que ele ainda ia mostrar. E eu fico observando a vida de Abraão, porque ainda não tinha sido aberto o mar, ainda não tinha acontecido a história de Davi, ainda não tinha acontecido as outras histórias para ele observar. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que é mesmo? Deixa eu abrir em Hebreus e ver os exemplos de fé para eu crer que foi Deus mesmo que me chamou. Ou ele digitar lá na internet e vou pesquisar sobre fé. A gente não gasta nem 3 segundos para baixar tudo sobre fé. E Abraão não tinha o contato hoje que a gente tem. Ele creu. Aí por isso que eu observo e falo, realmente, o pai da fé. Ele ouviu a voz do Senhor e ele foi. E ele ouviu. Ele não foi lá ver, deixa eu abrir a minha Bíblia, deixa eu ver o que Deus vai estar falando para mim. Não, ele creu. Mas para ele crer, para ele ouvir e obedecer, com certeza ele conhecia o Senhor. Com certeza ele tinha um relacionamento com o Senhor. Porque a gente não vai ouvir alguém se a gente não conhece. Se passar alguém aqui na rua e vier me dar um conselho, falar alguma coisa, eu falei, não, nem conheço a pessoa. Por que eu vou ouvir a pessoa? A gente só ouve quem a gente conhece. A gente só ouve aqui quem tem autoridade, a gente sabe. Então, Abraão, ele realmente conheceu o Senhor. Muitas vezes a gente tem dificuldade em ouvir a voz do Senhor, porque o nosso relacionamento com Deus muitas vezes não está legal.
Muitas vezes o tempo que eu deveria dedicar à palavra, a buscar, eu não estou dedicando e eu estou deixando outras coisas que muitas vezes não são pecados entrar na minha mente, entrar e minar a minha fé. E minar. Aí, quando eu vou fazer a prova, eu já não estou sabendo de mais nada. Porque eu estou com outras coisas tomando o lugar do Senhor. E me dá um branco, porque eu já não sei nem onde buscar. Eu não sei como fazer. E a gente observa a caminhada de Abraão. Mas a gente observa também que mesmo grandes homens também tiveram suas falhas. Então, eu acredito que as coisas que estão na Bíblia para mostrar para a gente a nossa dependência com o Senhor. E na caminhada de Abraão, Deus fala que ele seria pai de nações, ele juntamente com Agar. Ele sai, quando Deus chama ele tem 75 anos. E ele, pensa bem a esperança, nossa, vou ser pai de multidões, Deus tem uma promessa, e ele vai ter na caminhada. Só que muitas vezes na caminhada, mesmo Deus prometendo, a gente se cansa. Muitas vezes a gente cansa. Não é verdade? E quando a gente cansa, a gente tem que tomar cuidado por causa de uma coisa. A gente começa a negociar os nossos princípios. A gente vê a história de Esaú. Esaú estava cansado. E ele virou para Jacó: do que me adianta o direito de primogenitura? Toma para você. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, a gente se cansa. Por isso que o Senhor fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, por isso que Deus fala para esperar. E Ele fala assim para mim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele deixou esse versículo, tem essas coisas, porque Ele sabia que a gente ia cansar, a gente está nesse corpo ainda. Nós não estamos 100% espiritual. E Jesus sabia que a gente ia ter dificuldade, que não seria fácil. Por isso que Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador. Se Ele tivesse passado por essa terra e falado de Deus, está tudo fácil, eles vão tirar de letra. Eles vão conseguir resolver sozinhos, não, o Espírito Santo vai ficar aqui mesmo. Eu não vou mandar Ele, não, porque eles vão dar conta. Não. Jesus sabia que sozinho a gente não iria dar conta, porque Ele passou. Porque Ele mesmo fala que no mundo nós teremos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, Ele enviou o Consolador, e o Consolador está habitando no nosso coração, e Ele nos ajuda todos os dias. Ah, mas então o que acontece? Então, que minha vida parece que empacou. O que difere é a nossa busca em conhecer ao Senhor. É a nossa fé em conhecer ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não consegue. A fé é o combustível da vida cristã. Sem fé, a gente não consegue alcançar aquilo que Deus tem para nós. Porque a gente precisa acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, a gente precisa, nessa caminhada, crer que o Senhor vai fazer muito mais daquilo que a gente pede para Ele. Tá? E a gente vê também na história de Abraão, que no capítulo... antes do capítulo 17, né, que Sara, então, fala para ele ter um filho com Agar. Abraão, vamos ajudar ao Senhor. Eu já estou avançada em idade. Você também, velho, pega minha serva, tem um filho com ela. E na época era costume ter isso mesmo. E ela deu uma ajudinha para Deus. Mas Deus ainda continuou firme na promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, mesmo que a gente desvie ele do propósito. Depois Deus fala com Abraão volta ao propósito e ele tem o filho Isaque. Claro que a consequência de quando a gente ajuda Deus tem. Infelizmente, ele teve Ismael e precisou se distanciar de Ismael. A consequência dos nossos atos, quando a gente ajuda Deus, quer dar uma forcinha para Deus, vai ter. Mas se a gente voltar, arrepender e voltar ao propósito do Senhor, o Senhor vai cumprir. Não é o Senhor que deixa de cumprir a promessa, mas somos nós que saímos do propósito do Senhor.
Porque a gente acha, fulano falou que faria tal coisa e fulano não fez. Muitas vezes a gente compara o nosso relacionamento com Deus com as pessoas. Então, se inconscientemente, se aquela pessoa falou que ia fazer tal coisa e não fez, Deus não vai fazer isso também por mim. Deus falou, não, mas tem certeza que Deus se esqueceu. E não. Deus não se esquece. Deus é fiel e Ele cumpre. Quem desvia do propósito somos nós. Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar. Ele é o mesmo Deus que está aqui. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus. Nada, gente, absolutamente nada mudou. Somos nós que deixamos de ter um relacionamento com Deus, que deixamos de estar perto do Senhor, que deixamos de meditar na palavra de dia e de noite, que deixamos de ter um relacionamento, que deixamos de nos alimentar. Somos nós que estamos perdendo a oportunidade. Estamos deixando de desfrutar do melhor de Deus. Desfrutar. E o Senhor nos conhece tanto que Ele deixou o Espírito Santo habitando os nossos corações. Não é verdade? E como? Através do relacionamento que eu conheço a pessoa. Não é dentro de casa. Quando a gente vai sentar. Fulano gosta de arroz com feijão, mas não gosta de tal coisa. A gente não conhece pela convivência, pelo dia a dia. A gente não nasce já conhecendo tudo. A gente vai com o dia a dia conhecendo. No momento ali de intimidade, na nossa casa, na mesa, a gente conhece ali quem está próximo a gente. E na Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então, por que nós não conhecemos então o Espírito Santo, já que ele habita em nós? Ele faz parte da nossa vida. Ele mora em nossos corações. Por que nós não o conhecemos? Por que a gente não o conhece? Não é verdade? Eu convivi bastante com os meus avós. Até uma certa idade eu morei com os meus pais, depois eles foram para São José do Alegre. E eu morei junto com a minha avó e com meu avô. Então, a gente tinha um costume de várias coisas. E o meu avô, toda vez que ia fazer compra, com a minha avó, ele comprava aquela mortadela de bexiguinha, assim, porque eu gostava. E ele conhecia. E quando ele não ia, ele pedia para minha avó comprar para mim, porque ele me conhecia. Eu nunca pedi para ele. E ele queria me agradar, ele comprava. É o relacionamento. Ele me conhecia, ele sabia exatamente do que eu gostava. Então, a gente... E isso foi observando, foi ele vendo, foi conversando, para poder chegar nessa intimidade. Então, ele sabia exatamente do que eu gostava, porque eu tinha convivência com ele diariamente. Então, a nossa convivência, como está a nossa convivência, nosso relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, na nossa casa, dentro de nós. Como que está? Irmãos, e não é fácil. É um exercício. Não tem como eu hoje, sem preparo algum, andar de bicicleta igual a Romilda anda. E eu não vou dar conta. Sair daqui, quantos quilômetros, Romildo, o máximo que você foi? 100 quilômetros? Eu sei andar de bicicleta. Se eu pegar a bicicleta hoje, não consigo andar nem 100 metros, porque não tenho preparo. Então, o que acontece? Se eu não me preparar, quando vier a dificuldade, eu não vou aguentar, vai balançar o barco. Eu vou olhar, eu vou deixar as coisas entrar, vai sufocar a palavra. Eu não vou ter forças, porque eu estou alimentando de outras coisas e não estou alimentando do que Deus tem para mim. E não estou buscando. Irmãos, e a gente vê também que depois em Gênesis 17, já beirando 99 anos, 100 anos ali, Abraão, ele vai ter o Isaac. Deus vai cumprir a promessa dele. E Abraão é o pai de grande nação.
E a promessa veio através de Abraão. E Abraão, em Gênesis 15:6, ele creu no Senhor. E isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão, ele foi justificado pela fé antes da lei, antes de tudo. Então, ele creu no Senhor. E isso lhe foi computado como justiça. Abraão foi justificado antes mesmo da lei, antes mesmo de tudo. Abraão foi justificado pela fé. Em Efésios 2, de 8 a 9, fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Nós somos salvos pela graça por meio do quê? Da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos por meio do quê? Fé. Se eu não tiver fé, como é que eu vou ser salvo? Como que vai ser? Como que vai funcionar a minha vida? Irmãos, e a Bíblia, no Novo Testamento, faz referência a Abraão 74 vezes. Ele fica atrás apenas de Moisés, que possui 79. Então, quanto Abraão foi citado? Não é verdade? Quanta coisa que a gente tem ali a lição de Abraão. E Abraão não tinha tecnologia, não tinha o contato de informações igual nós temos. E nós temos tudo isso. E não alimentamos da comida certa. Muitas vezes a gente alimenta da comida errada. E por isso que a gente não tem força para suportar o processo. Porque, infelizmente, a gente vai passar. Não tem como pular etapa. A vida cristã. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não tem como a gente pular etapa. A gente vai precisar passar por isso. E em Tiago, capítulo 1, versículo 3, fala que sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, o Senhor vai ensinar que é tudo no tempo dele, é da forma dele, que ele trabalha para os que nele confiam. E ele vai trabalhando. E muitas vezes, irmãos, não tem como eu estar aqui com o violão e vi uma pessoa no meu lugar tocar o mesmo violão. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, não tem como a pessoa que está tocando violão eu vir me tocar junto com ela. Irmãos, não tem como. Se é o que é a nossa parte a gente tem que fazer, mas o que é de Deus é Deus que tem que fazer. Não tem como a gente fazer a parte de Deus. E muitas vezes a gente tenta fazer a parte de Deus. Porque o que acontece? Está demorando, até agora nada, Deus. Não vai fazer não vai indo. Aí a gente fica assim, mas eu tenho pressa. Mas desse jeito que o Senhor está fazendo está errado, né? Do jeito que eu queria. Deus mudou? Não. É a forma como a gente lida com as coisas que complica a nossa vida. A gente querer atropelar. Mas a gente cansa por isso, aqueles que esperam no Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados. E é paciência. Gente, quem aqui é paciente? Levanta a mão. Eu não posso levantar, porque eu zero paciência. Eu atropelo tudo. Eu tenho aprendido agora a ter paciência. Mas eu já arrependi exatamente de tomar uma decisão sem pensar. E eu falei, puxa vida, se eu tivesse pensado 5 minutos, eu não teria tomado essa decisão. Eu não teria a consequência que eu estou. E depois disso, Deus falou no meu coração. E eu tenho tentado, pelo menos, parar 5 minutos antes de falar alguma coisa ou de tentar alguma coisa. Muitas vezes Deus quer ensinar a gente a confiar, a ter paciência, tranquilidade, esperar o Espírito Santo trabalhar, ele agir. E é fácil, porque muitas vezes a gente fala assim, vai lá, Fabinho, faz tal coisa para mim. Ele não foi naquela hora, a gente fala, o que a gente fala? Não acredito, deixa lá, se não é eu que faço, ninguém faz, então deixa eu fazer. Então muitas vezes a gente acha que Deus não vai fazer. Aí a gente faz, Deus, eu pedi, o Senhor não fez, então deixa que eu faço. O Senhor não quer fazer, então eu faço. Muitas vezes a gente faz isso, porque a gente acha que o nosso relacionamento com as pessoas é igual ao nosso relacionamento com Deus. E as pessoas são falhas, mas Deus não é falho. Não é verdade? Sara deu a escrava Agar. Talvez Sara não estivesse na mesma visão que Abraão, ou ela cansou e tentou dar uma ajudinha. Então, muitas vezes a gente ouve as pessoas. Não é que as pessoas elas vão dar um conselho, mas na visão delas.
Porque muitas vezes Deus não falou com elas, falou com você. Então as pessoas vão olhar e falar assim: Deus, eu acho que Deus não falou com você, não. Muitas vezes a gente vai dar ouvido para as pessoas, porque são pessoas importantes. Sara era importante para Abraão. E ela deu ouvido para Abraão. Mas a Sara não estava na mesma visão. Deus falou com Abraão, não falou com a Sara. Então, muitas vezes a gente ouve outras pessoas, a gente esquece que muitas vezes essas pessoas não estão na mesma visão. Elas dão um conselho, não é porque elas são más, mas a visão é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente ouve. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Irmãos, e tem um versículo que eu acho muito forte, porque, como eu falei, a gente cansa, a gente desanima, a gente tem hora que a gente quer chutar o balde, a gente esquece tudo que a gente aprendeu, a gente não quer mais e a gente fica. Mas aí tem um versículo que foi muito forte para mim durante um tempo, que é Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23. Vou ler na Nova Versão Internacional. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E o que é misericórdia? Misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. E isso se torna possível graças à expiação de Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial conhece nossas fraquezas e nossos pecados. Ele demonstra misericórdia quando perdoa nossos pecados e nos ajuda a voltar a viver em sua presença. A gente nem merece a misericórdia, mas o Senhor, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Elas renovam cada manhã. Elas renovam sempre. Então, aqueles que esperam no Senhor vão ter um renovo. E é constante. Todos os dias. Assim como a gente precisa comer todos os dias, a gente precisa beber água. Então, a gente precisa se alimentar. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela transforma nossa vida todos os dias. Mesmo quando estamos cansados. Mesmo quando estamos abatidos, o Senhor nos traz o renovo. Por isso que nós temos que descansar no Senhor. Não é nas coisas, nas pessoas, não é nada. É no Senhor. Porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus tem cuidado de nós. E eu passei por uma experiência, Deus já tinha falado algumas coisas para mim sobre isso, me relembrando também tudo isso que eu estou falando para vocês. Estou relembrando a matéria também. E aconteceu um fato na sexta-feira. E eu tenho mania de seguinte: aconteceu um problema, eu quero resolver naquela hora. Eu não gosto de deixar nada para amanhã. Não precisa deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Então, eu muito foco nisso. E eu tenho aprendido a esperar, a ouvir até os meus 5 minutos antes de fazer qualquer coisa. E eu vi que não ia adiantar. Falei assim, eu vou tentar resolver que não vai resolver. Deixei as coisas acontecer e orei. Falei assim, Deus, eu entrego nas tuas mãos. É do Senhor. Eu não vou pensar em como resolver isso, vou viver o final de semana, preciso de fazer tanta coisa, tem tanta coisa para preocupar. Porque o que acontece? A gente está parado, muitas vezes a gente está parado ouvindo, tentando resolver um problema de amanhã ou daqui 2 semanas. E a gente não consegue resolver. Aí dá crise de ansiedade, dá um tanto de coisa e a gente deixa de viver hoje, deixa de alimentar hoje. Então, muitas vezes a gente tenta. Então, eu falei, Deus, eu não vou resolver nada agora, não vou fazer nada. Eu vou entregar em tuas mãos. E passou o final de semana, chegou no final do domingo, falei, nossa, é amanhã. Aí que eu lembrei, é amanhã que eu preciso enfrentar. E eu só orei, falei assim, não vou nem ver nenhuma maneira de resolver isso, porque eu entreguei na mão de Deus. Primeira vez que eu consigo entregar 100%, sem ficar pensando, sem tentar achar um jeito de resolver o problema. E eu acordei, falei assim, Deus, eu queria que resolvesse dessa forma, mas se não for dessa forma, o Senhor tem o melhor. Se não for da forma como eu quero, me ensina a forma como o Senhor quer. Me ensina a lidar com a forma como o Senhor quer. E eu cheguei e eu precisei fazer a minha parte, né, que a parte nossa a gente tem que fazer. E quando eu cheguei para resolver, para conversar, as coisas já estavam resolvidas.
Foi só para colocar os pontos onde precisava. Eu olhei assim, já está tudo resolvido. Porque eu não tenho controle sobre as pessoas, não tenho controle sobre o que as pessoas sentem, pensam. Eu olhei assim, nossa, foi tão fácil, porque já estava resolvido. E eu falei, nossa, Deus, que experiência. Nossa, eu não sabia nem como agradecer ao Senhor. Eu não sabia. E quando eu fui prestar contas sobre esse fato, para uma pessoa, a pessoa falou assim, eu percebi que o clima estava diferente. Eu falei assim, então, se eu contar para você que eu não fiz nada, você vai acreditar? Aí ele falou assim, eu acredito. Então, graças a Deus que foi resolvido essa questão. Então, toda vez que a gente realmente entrega, deixa Deus fazer a parte dele e descansa no Senhor, Ele faz. Ele faz da maneira dele. E se não for da nossa maneira, se a nossa vontade não coincidir com a vontade do Senhor, que Ele possa nos ensinar, que Ele possa nos ajudar a aceitar a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Muitas vezes a gente acha que sabe o que é melhor para nós. Assim como o pai e o filho, né? O filho bate o pé com o pai, que quer tal coisa, e o pai fala não, porque o pai sabe o que é melhor. E o Senhor também. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente não enxerga. Mas Deus sabe. Muitas vezes a gente acha, Deus, o Senhor é tão mal. Mas por que Deus? Por quê? Tem coisas que a gente vai saber mais para frente, por que do não de Deus, e tem coisas que a gente não vai fazer. Por isso que a gente tem que continuar crendo, continuar tendo fé. Que Deus tem o controle de absolutamente tudo. Nada foge dos planos de Deus. Nada, gente, nada. A gente olha, tem hora que a gente tem situações que a gente não sabe explicar, mas não foge do controle de Deus. Nada que acontece pega Deus de surpresa. Imagina Deus falando, Jesus, eu não esperava por isso. Não, gente, nada, absolutamente nada pega o Senhor de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. E para a gente ter a confiança, ficar tranquilo e descansar, a gente precisa buscar a conhecer ao Senhor, dia após dia. Não é achar que a gente já leu ali e já sei tudo, de cor salteado já de Deus. Não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é viva. Ela não é uma estátua, então a gente sempre vai ter algo diferente, algo novo. Você pode ler o versículo várias vezes e Deus sempre vai falar algo novo, algo diferente. E as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E para a gente encerrar, e eu gosto muito, né, do apóstolo Paulo. E a gente vê que o apóstolo, ele sofreu muito, ele continuou firme, não deixou se abalar, porque ele sabia em quem ele tem crido, em quem ele cria. O apóstolo Paulo, ele sabia. E nos últimos momentos ali dele de vida, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que ele fala: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Ele poderia ter guardado tanta coisa, mas o que ele guardou nisso tudo foi porque não tem como falar de vida cristã sem falar sobre fé. Não tem como a gente agradar a Deus sem a fé. Não tem como. Então, é uma matéria que tem que estar viva na nossa mente. Que quando acontecer ali o teste, a prova, a gente vai saber utilizar ela exatamente no momento certo. E que a gente possa viver dia após dia e guardar a nossa fé. Ter sempre esperança no Senhor. Nunca perder a fé. E o capítulo que a gente leu de Hebreus 11, não sei o título da Bíblia de vocês, mas na minha fala exemplos de fé, tem outros que falam heróis da fé. Então, quando a gente lê o capítulo inteiro de Hebreus 11, a gente vai ver quantos exemplos a gente teve de fé. Mas a gente olha a fé, vê que eles também foram falhos, assim como nós. E nós temos uma vantagem, que é o Espírito Santo morando em nós. Nós temos essa grande vantagem. Tá? Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que tenha falado com vocês assim como falou comigo. E que nós possamos mesmo guardar a nossa fé durante essa caminhada. E nunca esquecer
naqueles momentos que a gente vai estar fazendo o teste, não esquecer em quem nós temos crido, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus, amém, queridos, glória a Deus. Está deixado o recado, a tia do jovem deixou o recado. Vamos ficar em pé, que o Senhor te abençoe, santo é o nome dEle, continuemos na fé, firmes, que o Senhor ajude o irmão, a irmã, aleluia, guardando a fé, caminhando com o Senhor sempre. Apesar das lutas, das dificuldades, o alvo é Cristo, aleluia. A vitória vem por meio dEle. Glória a Deus, entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia, essa noite, esse final de semana, nossos corações, as ansiedades dos corações, as preocupações, as decisões que devem ser tomadas ou não. Ah, Senhor, ajuda a irmã. Aquele negócio que a minha irmã está tão preocupada, está tão ansiosa. Ah, irmã, confia no Senhor. Entrega na mão dEle. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Mesmo que nós não entendamos, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. A fé não é que exatamente que tem que as coisas acontecer do jeito que a gente quer. É fé em Deus. Fé que Ele sabe o que deve acontecer, o que deve ser feito ou não. É Ele quem sabe. Mas nós caminhamos. Amém, aleluia, glória a Deus, ótima noite, ótima quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, abençoado para toda a igreja. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,